Olá, tudo bem? Hoje estarei falando um pouquinho sobre reforço termitente e reforço intermitente e, lógico, a sua importância no treinamento. Reforço termitente é sempre o reforço positivo ocorrendo quando a resposta desejada ocorre. Então, sempre que o cão faz o comportamento que desejamos ou que temos como objetivo e critério, nós o reforçamos. No treinamento de cães, no início, quando a gente está formando uma base para um cão, nós usamos muito o reforço intermitente. Ou seja, todas as vezes que o cão senta, sem exceção, ele ganha o reforço positivo. Se ele sentar 6 vezes, ele ganha as 6 vezes. Se ele deitar 3 vezes, ele deita as 3 vezes. Se ele ficar 2, 3 vezes, ele ganha pelo fato de ele ter ficado essa quantidade de vezes. Isso se faz importante porque facilita a aprendizagem. Tá? E o reforço intermitente também é importante a gente entender que nós temos a razão fixa para que ele ocorra. Bom, temos a razão fixa, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, de 1 para 1. Ou seja, para todo comportamento desejado que ocorre, ele ganha uma recompensa. Razão fixa de 1 para 1. Depois, com o tempo, nós estendemos essa razão fixa para 2 para 1. Não basta ele sentar uma vez para ganhar. Ele precisa sentar 2 vezes para ganhar o reforço. Então, uma razão fixa de 2 para 1. Depois fazemos uma razão fixa de 3 para 1. Ele senta 3 vezes, na terceira vez ele ganha. Ainda estamos em reforço intermitente. Muitas pessoas nesse interim, elas confundem achando que agora já entrou no reforço intermitente. Mas não, ainda estamos em reforço intermitente em razão fixa de 3 para 1. E assim vamos aumentando essa razão fixa, tá? 4 para 1, 5 para 1, até chegarmos no intermitente. É muito importante na formação do cão, da base, e é muito importante para a aprendizagem que essas etapas sejam feitas e sejam respeitadas. Muitos treinadores acabam pulando essas etapas e acabam saindo da razão fixa de 1 para 1 e vai direto para o reforço intermitente, que é o reforço aleatório. Isso acaba gerando um conflito na mente do cão, gerando um conflito na aprendizagem do cão e dificulta muitas vezes o trabalho, tendo muitas vezes a pessoa que retroceder para chegar no objetivo que ela já quis pular aquela etapa. Então, é importante estabelecer essas razões fixas, mesmo quando um cão apresenta comportamentos que denotam uma facilidade na aprendizagem, siga um cronograma, tenha esses critérios, porque vai facilitar muito para ele, para depois você ir no aleatório, que é o intermitente. Então vamos lá. No reforço intermitente, o que seria? É quando a recompensa, o reforço positivo, ocorre de forma aleatória. Então vamos lá. Pegando o comportamento de sentar. O cão começa a aprender que ele sentou no intermitente, ele começa a aprender que ele sentou uma vez, ele ganhou. Sentou 2 vezes, ele ganhou. Sentou 3 vezes, ele ganhou. Ele passa a aprender que ele vai ser reforçado a partir de um número pequeno de vezes. No aleatório, simplesmente você reforça no primeiro, daqui a pouco você reforça no 6º, você reforça no 10º, no 20º, enfim, não existe uma razão fixa para o intermitente, é o aleatório. Então lembrem que o intermitente, sempre o cão ganha dentro de um cronograma, e no intermitente ele também ganha, mas ele não sabe quando ganha. Bom, um exemplo clássico para ficar marcado para vocês é o caça-níquel dos cassinos. Os caça-níqueis dos cassinos, eles são programados para que as moedas caem de forma aleatória. O que ocorre? Isso na mente da pessoa que viciou no jogo, ela entende que vai cair. Ela só não sabe quando vai cair.
Isso faz com que ela continue jogando, porque ela sabe que uma hora é para cair. Então, no reforço intermitente, ocorre esse tipo de aprendizagem. E tem uma outra questão aí, que é super importante. Bom, vocês entenderam a diferença do termitente e intermitente. Acredito que tenham entendido. O termitente você trabalha em razão fixa de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, mas você sempre tem esse reforço ocorrendo de uma forma padronizada. E o reforço intermitente não existe essa padronização. Cuidado ao pular as etapas. Primeiro faz o reforço intermitente. Vocês querem ver um exemplo também? Outro exemplo? Carregar o clicker. Carregar o clicker, quando nós estamos no condicionamento de carregar o clicker, nós estamos fazendo um reforço termitente. Clico, petisco. Clico, petisco, clico, petisco e assim sucessivamente. Muitas pessoas querem depois fazer o uso mais aleatório, clicar e não dar recompensa, porque daí tem linhas de pensamento referente ao clicker. Tem uma linha que vai dizer que sempre que clicou tem que pagar, e outra linha vai dizer que não necessariamente quando clica paga, uma vez que aquele estímulo neutro passou a ser agora um estímulo condicionado, e sendo assim não há necessidade de toda vez que clicar pagar. Bom, mas para chegar nesse ponto, você tem que respeitar razão fixa de 1 para 1, eu faço 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Quando eu chego na razão fixa 5 para 1 do reforço intermitente, eu começo a trabalhar de forma aleatória. Ok? Então, é importante enfatizar isso. É importante que vocês tenham em mente isso para que vocês não pulem etapas. Tá ok? Bom, dito isso, tem algumas diferenças do uso na extinção no reforço termitente e intermitente. Então a pergunta que eu faço a vocês é: qual é a diferença no uso da extinção, ou seja, do não mais reforço, no reforço termitente e no reforço intermitente? Bom, no reforço termitente, como o indivíduo, o organismo, o cão, ele aprendeu a não esperar muito tempo para que a recompensa ocorra, quando nós deixamos de recompensar a extinção, esse comportamento tende a deixar de ocorrer mais rapidamente. Então, no reforço intermitente, quando usamos a extinção, ele deixa de ocorrer mais rapidamente porque o organismo não ficou condicionado a esperar um longo período para que a recompensa ocorresse. Pronto, já respondi do reforço intermitente. Agora, no reforço intermitente, por que a extinção é muito mais difícil? Porque o indivíduo, o organismo ou cão, aprendeu a esperar um longo período de tempo para que a recompensa ocorresse. Então, a extinção, nesse caso, ela não tem um efeito tão rápido como no reforço termitente. Vocês querem ver um exemplo do dia a dia? O cão pula. Toda vez que o cão pula, ele recebe afeto, recebe atenção, recebe carinho, ou seja, recebe reforço positivo todas as vezes. Bom, nesses casos, dizer para ignorar vai ter um efeito mais rápido, porque esse cão está sendo reforçado de forma termitente relacionado ao comportamento de pular. Concordam? Agora, existe um outro caso que o cão pula, ora ele é ignorado, e nesse caso, como está tendo um reforço positivo, quando ele é ignorado, é a punição negativa que está ocorrendo. Então, ora ocorre a punição negativa, a subtração daquilo que é agradável, e ora ele é reforçado positivamente. Bom, quando você utilizar a extinção, nesse caso, como ele aprendeu a esperar um longo período para que a recompensa venha, ele vai passar por uma dificuldade na aprendizagem, ele vai passar a pular bastante no período de extinção. Aliás, mesmo no termitente, tem no gráfico, existe um gráfico que chama Extinction Burnout, que é um clímax de estresse
relacionado ao processo de frustração e que ocorrem em todo o processo de extinção, mas quando tem reforço intermitente, esse processo é um pouco mais colérico, é um pouco mais intenso do que quando tem reforço intermitente. Bom, é importante a gente entender isso, porque quando a gente vai perguntar ao nosso cliente com que frequência ele recompensa, se ele recompensa hora sim, hora não, se ele deixa fora do quarto dia sim, dia não, como que é se deixar fora do quarto ou deixar no quintal, se existe, é importante analisar se existe reforço intermitente ou reforço intermitente e intermitente ocorrendo, porque isso vai definir muita coisa no seu plano de treino, tá ok? Então, pessoal, a aula hoje, a videoaula, era para falar sobre isso. Tentei ser breve, tá ok? E espero que tenha ajudado algumas pessoas. Grande abraço a todos.